Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira rica e soberana, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou passando onde quero aqui te trazer uma mensagem de como ser cheio da plenitude do Espírito Santo. Muitas pessoas, elas desejam tanto receber de Deus. Muitas pessoas, elas anseiam por Cristo como a coça anseia pelas águas. Muitas pessoas desejam ser batizadas com o Espírito Santo. Muitas pessoas desejam ter com Cristo um verdadeiro encontro, porém, desejá-lo, o almejá-lo, teoricamente falando, é uma coisa, mas na prática, muitos não conseguem. E o porquê que, infelizmente, muitos não têm conseguido, seria bom que conseguisse. Mas o porquê que muitos não têm conseguido, eu quero te mostrar aqui dentro da palavra de Deus, passo a passo, de como ser cheio da plenitude do Espírito Santo. Se você deseja ser cheio da plenitude do Espírito de Deus, queria que você me desse alguns minutinhos. E se isso você fizer, eu estou certo no meu coração de que o Espírito Santo irá alcançá-lo por meio da plenitude também no seu coração, de igual modo, no nome de Jesus. Livro de Efésios, capítulo 3, versículo de número 19, diz assim: E conhecer o amor de Cristo. O que significa, queridos irmãos, conhecer o amor de Cristo? Para que você entenda de maneira prática e precisa, quando alguém conhece uma outra pessoa, seja para negócios ou para algum outro tipo de relacionamento, a partir do momento que você conhece, você passa a ter um vínculo ou uma afinidade com aquele alguém que você conheceu. E na convivência, você vai sabendo quem aquele alguém é. A mesma coisa é o Espírito Santo. Para quem não sabe, o Espírito Santo é uma pessoa, chamada pessoa de Cristo. E quando você já conhece esta pessoa, a qual me refiro a pessoa do Espírito Santo, você passa a ter uma afinidade, você passa a ter um vínculo ou um entrelaçamento com o Espírito Santo. E esse vínculo ou esta proximidade que você passa a ter com o Espírito Santo, você passa a conhecer dele por meio do amor, como diz aqui. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ou seja, quando você conhece a pessoa do Espírito Santo, excede dele todo o entendimento. Ele te dá o entendimento, ou você passa a ter o entendimento do que o amor da pessoa do Espírito Santo representa para com você que me ouve. E quando você passa a ter esse entendimento, como diz aqui, né? Para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus, ou de toda a plenitude do Espírito Santo. Ou seja, ao você conhecê-la, o amor de Cristo, me refiro à pessoa do Espírito Santo, você passa a ter esse vínculo com Ele. E ao ter com Ele esse vínculo, ou ao você ter essa afinidade com o Espírito Santo, você passa a conhecer mais dele. Porque ele te dá um entendimento, onde excede todo entendimento. Ele te dá um entendimento do que o amor dele, o Espírito Santo, representa para com você. E quando você passa a ter esse entendimento, através da afinidade, ou do vínculo, ou da amizade com a pessoa do Espírito Santo, você passa a ter, ele passa a acrescentar em você, na plenitude de Deus. E vai acrescentando. Quanto mais amizade com o Espírito Santo você tiver, quanto mais afinidade com o Espírito Santo você tiver,
ou quanto mais vínculo você tiver com a pessoa de Cristo, me refiro à pessoa do Espírito Santo, mais da plenitude de Deus você recebe. Então, o que fazer para ser tomado de toda a plenitude do Espírito, ou para ser cheio da plenitude de Deus, da plenitude do Espírito Santo? É você ter com Ele esta afinidade, é você ter com Ele este vínculo, é você tornar-se amigo ou amiga do Espírito Santo, o qual está aí agora com você, batendo na porta do seu coração, propondo que você aceite ter um vínculo com Ele, propondo que você aceite ter esta afinidade com Ele, propondo que você aceite, espiritualmente falando, ter esse relacionamento com Deus. A partir do momento que você tem com Deus esse relacionamento espiritual, do próprio amor de Deus vai te dar um entendimento do que o amor de Deus para com você representa. E ao você ter o entendimento do que o amor de Deus representa na sua vida, quando você tem esta afinidade, esta amizade, ou esse vínculo com a pessoa do Espírito Santo, você passa a tornar-se cheio ou tomado com toda a plenitude do Espírito. Então, para ser tomado de toda a plenitude do Espírito, basta você conhecê-la, a pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa, a pessoa de Cristo, e você aceitá-lo, a amizade, esta afinidade, ou esse vínculo com Ele. E você vai conhecendo. E conforme você vai conhecendo, Ele vai te enchendo com a plenitude, você vai recebendo cada vez mais da plenitude do Espírito na sua vida. E conforme você vai recebendo da plenitude do Espírito, Ele vai te enchendo mais e mais. Quanto mais dele você conhecer, mais da plenitude do Espírito de Deus você recebe. No versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ao você conhecê-la, a pessoa do Espírito Santo, e ter este vínculo com Ele, ter esta afinidade com Ele, você torna-se cheio da plenitude do Espírito, porque ao você conhecê-la e aceitá-la, ter esta amizade com Ele, conforme dele você vai conhecendo, Ele vai soprando no seu coração como a fumaça da glória, como a fumaça do Santo do Santo, uma fumaça em forma de poder, de forma sobrenatural, a fumaça da glória de Deus, a fumaça em forma de poder, e ela começa a operar naqueles que aceitam ter este vínculo com o Espírito Santo. Por isso disse, no final do versículo 20, conforme, o seu poder que opera em nós. Conforme ele vai acrescentando da plenitude em você, o poder em você vai operando. Ele vai acrescentando da plenitude como um poder em forma de fumaça. E vai operando em você de dentro para fora, te tornando alguém melhor do que o que você já é, te tornando alguém mais forte em espírito, te tornando alguém cada vez mais cheio do amor de Deus, propondo em você libertação, propondo em você arrependimento, propondo em você mudança, propondo em você amor. Conforme você vai conhecendo mais a pessoa do Espírito Santo, ele vai soprando em você de forma poderosa, sobrenatural. Ele vai soprando em você em forma de fumaça no teu ser, como está soprando agora, no teu coração, no interior da tua alma, propondo em você força, poder, graça, renúncia, bondade, e vai te tornando cada vez mais cheio da plenitude do Espírito Santo. Então, para Deus operar em alguém, ou para que alguém seja cheio da plenitude do Espírito, basta que você conheça esse amor, conhecer a pessoa do Espírito Santo, conhecer a pessoa de Cristo e ter com ele esta afinidade, ter com ele este vínculo e conhecendo dele, conforme você vai conhecendo, ele vai soprando o que a Bíblia chama de plenitude em forma de fumaça e vai operando em você, te renovando, te enchendo, te fortalecendo, te tornando cada vez mais cheio do poder da glória, do poder da graça, te fortalecendo mais e mais por meio da fumaça
do Espírito Santo. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, mas que você torne-se cheio da plenitude do Espírito, que você tenha um encontro com Deus. Que a fumaça do Espírito seja soprada no seu coração, no nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.